Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor e tô dando continuidade na nossa série de vídeos sobre o Photoshop. Esse vai ser o nosso segundo vídeo. Se tu não assistiu o primeiro, eu vou deixar linkado aqui no card, tá? Volta lá, assiste primeiro. Lá a gente deu um breve resumo, assim, um panorama geral sobre o Photoshop, sobre o programa, algumas funcionalidades. Mas a partir desse segundo vídeo, desse agora, a gente vai detalhar cada ferramenta, dar dicas, vai conversar mais a fundo sobre as coisas, tá? E hoje a gente vai falar sobre as camadas, tá? Uma parte muito importante do Photoshop. Eu vou mostrar algumas coisas bem legais aqui para vocês. Então eu já estou aqui com o Photoshop aberto, vou compartilhar minha tela com vocês. Já criei aqui as nossas dimensões, né? Como eu falei no vídeo anterior, eu estou criando nessas dimensões aqui apenas para exemplo, mas serve para qualquer tamanho de arte que tu vai criar, para qualquer coisa, tá? Criei aqui no tamanho de caneca só para exemplificar. Mas então aqui na direita é onde ficam as nossas camadas, né? A nossa janelinha com as camadas, beleza? Acredito que a melhor forma de eu ir exemplificando aqui, dando as dicas para vocês, é dando exemplos práticos, tá? Então, aqui, como a gente está com uma caneca aqui, né? Uma área de trabalho sem fundo nenhum, a gente está aqui com essa camada 1, tá? E ela não tem nada nela, ela é esse fundo aqui sem nada, tá? Eu deixei separado aqui, ó, um fundo para a gente imaginar como se fosse o fundo da nossa caneca. Eu quero colocar esse fundo na minha caneca, né? O que eu faria? Eu pegaria esse fundo e jogaria ele para cá, certo? Quando a gente faz isso, vocês podem observar aqui nessa janelinha das camadas que foi criada uma nova camada. Agora nós temos duas camadas. Então a gente tem aquele fundo sem nada e temos uma segunda camada que é esse fundo que a gente jogou para cá. Então a gente consegue trabalhar aqui, ó, movendo, né, esse nosso fundo sem interferir no que existia antes. São camadas que estão separadas. Até aqui, tranquilo. Agora, vou continuar aqui com um exemplo, ó. Vou pegar aqui essa imagenzinha que a gente usou na outra aula também de exemplo. Vou tirar o fundo dela e vou jogar ela para cá, ó. Vou jogar essa imagem aqui para a caneca que a gente está criando. Agora vocês conseguem observar que nós temos três camadas aqui na direita, ó. Nós temos o nosso fundo transparente, temos o nosso fundo floral ali, né, o que seria o fundo da caneca, e temos o fundo temos o logo, na verdade, a terceira camada, que é o logo. Então, o que que acontece? Cada camada vai deixando que eu trabalhe as coisas separadamente. Então, elas não estão agrupadas. Cada camada permite com que eu trabalhe individualmente com cada elemento. Então vamos aprimorar mais ainda isso, ó. Eu vou aqui na minha ferramenta de texto, tá? E vou escrever um texto aqui, ó. Vou colocar exemplo, tá? Não vou nem mudar a fonte para a gente não demorar mais, para também não ficar muito comprido o nosso vídeo. Vou diminuir aqui, ó, o nosso tamanho, tá? E agora aqui eu tenho esse texto de exemplo. Se nós olharmos para as camadas novamente, vamos poder observar que esse texto, com o nosso exemplo, virou uma outra camada, tá? E isso permite com que eu trabalhe com as coisas individualmente. Então, vocês podem observar ali que eu ir trabalhando com as camadas separadas abre um leque para a gente trabalhar com cada coisa individual e também organizar elas de forma que facilite o nosso trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? Primeira coisa, bem importante, a nossa organização das camadas, tá? Então, por exemplo, eu sei que essa nossa segunda camadinha aqui, ó, eu posso clicar nesse olhinho que tem do lado da camada, ó, e eu vou ocultar ela. Então, quando eu clico nesse olhinho, eu oculto o que tem naquela camada, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu sei que nessa camada aqui é o nosso fundo. Então, para nossa organização, eu posso muito bem chegar aqui na direita, ó, à direita de onde tem essa imagenzinha, e dar 2 cliques e eu vou conseguir renomear essa camada. Então, eu posso chegar aqui e colocar assim, ó, fundo, né? Porque esse é o nosso fundo da caneca. A outra aqui, a nossa segunda camada, eu sei que é o logo. Então eu vou colocar aqui, ó, logo, beleza?
E a outra eu sei que é o nosso texto exemplo. Para mim, assim, ele está tranquilo. Então a gente consegue ir renomeando, o que vai facilitar a visibilidade da gente saber o que é cada coisa. Além disso, eu também posso agrupar por pastas. Então, por exemplo, se eu quero deixar o logo e o texto juntos, tá? Para a minha organização ficar melhor. Eu posso chegar aqui na minha camada, selecionar a camada do texto e com o Ctrl selecionado, ou o Shift nesse caso, os dois vão funcionar, mas venho com o Ctrl apertado e aperto aqui na camada do logo. Automaticamente eu vou selecionar as minhas duas camadas. Aí eu posso chegar aqui embaixo, onde tem uma opção, ó, criar um novo grupo. Posso clicar aqui. E eles já vieram para dentro de uma pasta separados, tá? Quando eu clicar nessa setinha aqui que tem nesse grupo para baixo, eles continuam em camadas separadas, então eu consigo ainda trabalhar com cada um individualmente, mas eles ficaram numa pastinha aqui. Nesse exemplo aqui, que a gente tem poucas camadas, não faz tanto sentido, mas existem arquivos que a gente vai colocando coisa e vão ficando muitas camadas. Então é interessante ir separando por pasta. Então pasta de efeitos, pasta com textos, pastas. Nesse caso aqui foi mais para mostrar para vocês, mas não teria necessidade porque são poucas camadas, né? Mas eu posso também, da mesma forma, renomear essa pasta, então colocar aqui, por exemplo, se fosse efeitos, eu colocaria efeitos, a pasta dos efeitos. Eu saberia que aqui dentro estão todos os meus efeitos ainda separados. Eu ainda consigo ocultar só um deles, ainda consigo mexer só com um deles, ainda consigo mexer neles individualmente, né? Outra coisa que as camadas são muito importantes, tá? Conforme elas estão distribuídas aqui ali na nossa listinha, é conforme a gente enxerga. O que eu quero dizer com isso? Vamos para o exemplo de novo, tá? Eu tenho esse meu texto aqui que a gente escreveu exemplo. Depois nós temos o nosso logo, tá? Essa camada exemplo, ela tá acima da camada logo, né? Vocês concordam, ó? A exemplo tá acima da logo. Então, se eu puxo esse meu texto aqui para o mesmo local que o logo tá, o meu exemplo, texto exemplo, fica acima do logo, porque a minha camada está acima. E se eu inverter elas de ordem, o que será que vai acontecer? Vamos ver, ó. Eu vou selecionar aqui a minha camada exemplo, vou dar um clique nela, vou clicar e segurar e vou arrastar aqui para baixo da camada logo. Vamos ver o que acontece? O meu texto exemplo foi para trás. Então a gente consegue observar com isso que conforme está distribuída as nossas camadas, conforme elas estão distribuídas, vai ser visualizada ali na nossa arte, tá? Então, se eu quero jogar uma coisa para trás, como que eu faço? Eu coloco a minha camada mais para baixo, tá? Então, é bem tranquilo de entender essa parte, ó. Conforme estão distribuídas as camadas ali na nossa janelinha de camada, elas vão ficar distribuídas na nossa arte também, beleza? E para finalizar aqui esse vídeo também, que é um panorama bem geral, tá? Tô dando uma resumida. Se vocês ficarem com alguma dúvida sobre camadas, deixem aí nos comentários. Mas para finalizar aqui, o que a gente tem nas camadas também que são coisas legais? Digamos que eu cheguei nesse meu texto aqui, eu não quero mexer nele sem querer, tá? Aqui na direita ainda a gente tem esse cadeadinho aqui, ó. Para que serve isso? Eu consigo bloquear essa camada. Então vocês podem observar que quando a gente clica nesse cadeadinho, automaticamente aqui na direita também criou um cadeado, ó. E ele indica, né, que essa camada está bloqueada. Então, por exemplo, agora eu não consigo mais mexer esse texto, ó. Eu mexo em todo o resto, mas esse texto ele ficou ali, ele vai ficar travado. Se eu quiser voltar a editar ele, eu dou um clique nesse cadeadinho, ele vai sumir e eu consigo mexer no meu texto, tá? Aqui nessa janela de camadas, a gente também consegue encontrar aqui os efeitos das camadas, né? Então, escurecer, multiplicação, nós temos diversos aqui efeitos que eles servem para coisas específicas, tá? Depois eu posso ir mostrando para vocês, a gente vai criar algumas artes juntos. Depois, quando a gente unir tudo que aprendeu, aqui vai fazer mais sentido. Mas aqui também ficam esses efeitos, ó, onde a gente consegue
tá aplicando na camada que está selecionada. Aqui, por exemplo, está na do texto, mas funcionaria da mesma forma se eu selecionasse o logo aqui, ó, e viesse nesses efeitos e botasse, ó, multiplicação, por exemplo, superexposição de cores, clarear, divisão, enfim, temos esses efeitos aqui que a gente pode usar nas nossas camadas, tá? E agora a cereja do bolo aqui para mostrar para vocês também, aqui através das camadas, a gente consegue, por exemplo, ó, vamos imaginar que esse nosso logo aqui, tá? Vamos imaginar que a gente recebeu esse logo aqui, a gente recebeu só a line dele, a gente recebeu só essa parte preta aqui, ó. A gente não recebeu ele colorido, a gente recebeu só a partezinha preta. Mas a gente está achando que seria ideal não ser preto, ser outra cor. Como que a gente faria isso aqui? Ficaria selecionando? Não, tem uma forma muito mais fácil. Esse arquivo aqui, é esse nosso logo, né? Ele estando sem fundo, como é o nosso caso, ó. Tá sem fundo e tá só a line. O que que eu posso fazer? Eu venho aqui nessa camada do nosso logo, dou 2 cliques nessa camada, tá? Na partezinha da direita ali, ao lado de onde está o nome, e vai abrir aqui, ó, estilo da camada. Isso aqui é uma infinidade de coisas que a gente tem para trabalhar. Pretendo trazer um vídeo, se vocês tiverem interesse, mostrando cada parte dessa aqui do estilo da camada, que é muito legal. Mas tem uma aqui, ó, que é a sobreexposição de cor. Quando a gente clica ali, a gente já consegue chegar aqui, ó, e mudar a cor. Vou clicar aqui em sobreexposição de cor, ó. E eu clico nesse amarelinho aqui. E agora eu consigo ir mudando a cor, ó, que eu quiser daquele nosso logo, ó, de uma forma bem tranquila. Então era preto e agora eu quero botar vermelho. Ah, não, quero botar azul, quero botar verde. Eu coloco a cor que eu quiser. Além disso, também consigo colocar uma sobreexposição de degradê, por exemplo. Consigo colocar uma sombra. Enfim, falei que não ia mostrar aqui, mas já estou mostrando. Mas eu consigo, de uma forma muito fácil, ali através das camadas, ó, mudar a cor desse nosso logo ali, da nossa line, com poucos cliques, tudo isso através das camadas. Então, gente, eu mostrei para vocês aqui a importância das camadas, que a gente consegue reorganizar elas ali, a importância da nossa organização, que é possível a gente renomear essas camadas, né? Que é importante quando ela ficar acima, vai ficar acima na arte também, então de colocar na ordem que tu precisa, que a gente consegue fazer tantas coisas ali, né? Mas como era um breve resumo, acho que a gente conseguiu atingir. Se vocês tiverem interesse que eu traga ali coisas mais específicas, deixem aí nos comentários para eu saber, que ajuda bastante. E manda para um amigo para continuar assistindo essa série e nos ajuda nisso. Deixa teu like, se inscreve no canal para não perder os próximos, tá? Mas por hoje era isso, bem tranquilo. Um abraço para todo mundo, valeu e até mais, pessoal!